Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 20, diz assim, a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Galileu Galilei disse uma frase que é bem oportuna nessa noite. Ele disse que os homens querem ser rei, que os reis querem ser Deus, mas Deus quis ser homem. O que é que nós celebramos no Natal? Primeiro quero dizer para você que Natal não é uma festa gastronômica. É bom a gente poder daqui a pouco comer alguma coisa diferente. Amanhã, no almoço de Natal, reunir com os nossos. Embora devemos tomar alguns cuidados. Mas Natal não é a comida farta. Natal não é o Papai Noel, que tem ocupado na celebração de muita gente nessa noite uma centralidade que não deveria ter. É bom a gente receber, dar presentes, mas Natal é sobretudo uma festa em que nós rendemos a Deus graças. Podemos chamar o Natal como a festa da graça de Deus aos homens pecadores. Natal é nós celebrarmos a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre essa boa notícia do Natal. A boa notícia de que Deus nos deu o seu Filho a homens e mulheres que vivem num mundo sem esperança. Natal é a celebração da encarnação do Verbo de Deus. É nós refletirmos sobre o Senhor da glória que deixou a sua posição junto ao Pai e se humilhou na sua encarnação para receber as consequências da nossa desobediência até a morte e morte de cruz, para ser o nosso Salvador. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos que o Senhor da glória, Ele nasceu diferente de qualquer outro rei da sua geração. Veja primeiro que Ele nasceu numa cidade simples,
Ele não nasceu no centro político e religioso daqueles dias, que era Jerusalém. Mas ele nasceu numa vila, numa aldeia, uma cidade pequena, inexpressiva, a cidade de Belém. Ele nasceu num lugar simples. Maria, que estava grávida, prestes a dar à luz, teve que deixar Nazaré porque José, o seu esposo, precisava, por decreto do imperador, fazer o recenseamento, e ela teve que sair grávida, provavelmente andando no jumentinho que José arrumou, afinal ele era carpinteiro e tinha condições para isso. Mas era família simples, família humilde. Saiu de Nazaré até Belém andando quase 100 quilômetros. Uma mulher já com 9 meses de gestação, andando num caminho perigoso, em meio a pedras. E quando chega na cidade, não há lugar. A cidade está cheia de gente. José tinha condições financeiras de alugar um quarto, de passar ali algumas noites, alguns dias. Mas não havia lugar nenhum, em hospedaria alguma. Até então que eles conseguem um lugar para ficar. E ali, naquele lugar, que não sabemos se era uma gruta ou se era um anexo a alguma pousada, mas era um lugar onde os animais ficavam, era uma estrebaria. Porque o texto diz que Jesus foi colocado após dar à luz, ele foi colocado numa manjedoura. O lugar onde os animais se alimentam, bebem água, foi num lugar simples. Esse foi o berço de Jesus. O Rei da Glória, Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Criador do mundo. Ele nasceu dessa forma, nasceu de maneira simples, numa cidade inexpressiva, num lugar inóspito. E nós vemos ali os personagens presentes, Maria, José. E agora, Lucas nos informa acerca dos pastores. Quando nós pensamos sobre o Natal, nós aprendemos que o Natal nos revela um Deus que salva. Um Deus que veio salvar o seu povo. O Antigo Testamento já falava sobre isso, falava de um Deus que agia na história, um Deus que intervia, ora trazendo juízo sobre o seu povo, ora libertação. Mas agora, é o próprio Deus que vem ao mundo. É o próprio Deus que vem ao encontro do homem, que está longe dele, que está andando em trevas, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. É o próprio Deus que veio ser o nosso Redentor. Portanto, o anúncio do nascimento de Jesus é a maior e a mais bela notícia que o mundo jamais ouviu. Eu quero ver com você nessa noite 5 verdades que emergem da boa notícia. Quero ver com você a proclamação da boa notícia, a difusão da boa notícia, a pessoa da boa notícia, o objetivo da boa notícia e a resposta à boa notícia. Em primeiro lugar, veja comigo, a proclamação da boa notícia. O texto diz, o verso de número 8 a 10. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. A boa notícia do nascimento do Salvador veio pela primeira vez a um grupo
mais improvável que poderia existir. Lucas diz que quem ouviu pela primeira vez a notícia do nascimento de Jesus foram esses pastores. Segundo os costumes daquela época, esses pastores pertenciam à classe mais baixa de Israel. Eles eram, grande parte, homens ignorantes, homens que não eram qualificados. Por exemplo, um pastor, naqueles dias, segundo a lei rabínica, jamais iria testemunhar num tribunal. Eles cuidavam das ovelhas, e por cuidarem das ovelhas todos os dias, eles violavam a tradição estabelecida pelos rabinos. Eles eram considerados desta maneira traidores das tradições, porque não guardavam o sábado. Ser pastor, sem dúvida que não era uma ocupação ilegítima ou desonrosa. Você vai ver no Antigo Testamento Moisés sendo levantado para ser o pastor de Israel, Davi sendo levantado como pastor. Você vai ver Deus usando a própria figura de pastor no Antigo Testamento. Jesus mesmo vai dizer nos evangelhos: eu sou o bom pastor. A escolha de Deus para que esses pastores fossem os primeiros a receberem a notícia do nascimento do seu filho, está de acordo com o sentido profético que encontramos no Velho Testamento. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 4, verso de número 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Veja o que o profeta Isaías havia falado: que Jesus veio pregar as boas novas. As boas novas para quem? Não foi para os poderosos, não eram para os religiosos. As boas novas são para os pobres, são para os humildes, são para os oprimidos. Jesus veio para esses, aqueles que são excluídos da sociedade. Portanto, esses pastores representam os homens pecadores de cada geração. Esses pastores representam eu e você, homens e mulheres distantes de Deus, pobres espiritualmente, cativos pelo pecado e pelo diabo. E esta é a boa nova. A boa nova é para quem mais precisa. A boa nova de salvação em Jesus foram para esses pastores. Eles estavam na região ao redor de Belém, mais ou menos cerca de 8 quilômetros da capital ao sul de Jerusalém. O texto nos informa que eles estavam no campo, algo que era feito normalmente entre o período de novembro a abril. Lembrando que o inverno nesse período não é tão rigoroso assim naquela região. Há uma tradição que diz que Jesus teria provavelmente nascido não em dezembro, mas em fevereiro. Nós não sabemos a data precisa, mas o fato é que esses pastores, segundo a lei rabínica,
eles teriam que estar cuidando das ovelhas no deserto. E se eles estavam cuidando próximo à cidade de Belém, isso significa que essas ovelhas seriam destinadas ao sacrifício no templo. O texto fala que eles estavam guardando as suas ovelhas. Verso de número 9. Quando de repente o texto diz, um anjo, provavelmente Gabriel, por ser o mesmo anjo que havia anunciado primeiramente a Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida de João Batista, e o mesmo que avisou também Maria de que ela ficaria grávida de Jesus por obra do Espírito Santo. Provavelmente o anjo Gabriel, então, diz o texto, o anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Quero chamar a sua atenção para isso. Nós temos uma manifestação sobrenatural. E sempre quando ocorre essa manifestação sobrenatural, a Bíblia nos ensina que isso é a manifestação da glória do Senhor. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Essa glória da presença de Deus. É aquela glória que você vai ver lá no Jardim do Éden. Quando Deus coloca um anjo para guardar o caminho da árvore da vida com uma espada reluzente. É a glória do Senhor que apareceu e se manifestou ao povo de Israel quando eles estavam andando naquela peregrinação no deserto, 40 anos. É a mesma glória do Senhor que apareceu quando foi construído e consagrado o tabernáculo. A mesma glória do Senhor que veio na dedicação do templo feito por Salomão. Agora, a glória do Senhor, a manifestação da sua presença santa e majestosa se faz visível no anúncio do nascimento do Salvador. Veja qual foi a reação desses pastores. O texto diz que eles ficaram tomados de grande temor. Tiveram medo. Essa é a reação que você vai encontrar na Escritura. Quando Isaías vê a glória do Senhor e ele entra no templo e vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, essa é a sua reação de ver a santidade majestosa do Senhor. E ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a reação de Pedro naquela pesca maravilhosa. Quando ele se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. É a mesma glória que Jesus manifestou aos seus discípulos ali no monte da transfiguração. E essa glória faz com que os homens sejam tomados de um santo temor. Mas a mensagem do anjo é, verso 10. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Não tenha medo. Veja que todas as manifestações que Lucas registra do anjo Gabriel, a primeira para Zacarias, Zacarias tem medo, tem dúvida, e o anjo diz, não tenha medo. A segunda para Maria, de que ela ficaria grávida de Jesus por obra do Espírito Santo, e novamente o anjo Gabriel diz para Maria, não tenha medo. E agora, quando Jesus nasce, esses pastores são tomados desse santo temor, nessa manifestação gloriosa de Deus, nesta anunciação do anjo. Mas de novo o anjo diz, provavelmente Gabriel, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu vim trazer uma boa nova. Não temais, eis aqui vos trago boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. A boa nova, a boa notícia. Como a gente precisa ouvir boas notícias, né? Esse ano de tantas más notícias, esse ano de perdas, esse ano de crise econômica, desemprego, de incertezas. Essa é a boa notícia de Deus para mim e para você. O Evangelho é a boa nova.
palavra evangelho significa isso. É a boa notícia de Deus. A boa notícia. A boa notícia que os pastores ouviram da boca do anjo. Essa é a boa notícia que eu e você precisamos ouvir nessa noite. E eu quero chamar a sua atenção em segundo lugar, não só para a proclamação da boa notícia, mas para a difusão dessa boa notícia. O texto diz: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Primeiro, é uma boa notícia de alegria. É uma boa notícia de regozijo. É a boa notícia que enche nosso coração de esperança. A mensagem do Natal é essa. É a boa nova do que Deus fez por mim e por você. E segundo, é uma boa notícia para todo o povo, para toda a gente. É verdade que a Bíblia vai dizer que essa boa nova veio primeiro para o povo de Israel. Mas é uma boa notícia que seria contada para todos os povos, de todas as culturas, de todas as raças. Quando Simeão, no capítulo de número 2 de Lucas, ele toma Jesus nos braços, vendo quem é o Salvador, ele diz, no verso de número 30 ao verso de 32, a sua canção, seu louvor a Deus. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então veja que a boa nova, a boa notícia de que Jesus é o Salvador, é uma boa notícia para toda a gente, para todas as culturas, para todos os povos. Essa boa nova é como uma luz que brilha no meio das trevas. E nós temos esta graça de Deus, de ouvir essa boa nova na nossa língua, de ter essa boa nova traduzida na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, enquanto ainda há muitos povos na face da terra, muitas etnias que não têm nem sequer um único versículo da Bíblia traduzido. A luz do Evangelho já resplandeceu na nossa terra. E essa luz do Evangelho deve ser levada a todas as nações. Ela é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem da graça de Deus, é a mensagem da obra que Deus fez em favor dos homens pecadores que mereciam a sua justiça. Ela é a mensagem de um Deus santo e justo que resolveu exercer misericórdia e amor para com homens pecadores. Veja que essa boa notícia não é somente proclamada, não somente deve ser difundida, mas a boa notícia está numa pessoa. Numa pessoa. Hoje você pode abrir aí as redes sociais e ver muita gente falando ou mandando mensagem dizendo: Natal, tempo de esperança, Natal é amor, Natal é paz, Natal é alegria, Natal é misericórdia, Natal é felicidade. Natal é uma pessoa. E se essa pessoa não estiver presente na sua vida, você não celebra Natal. Natal é Jesus. É o que Ele é e o que Ele veio fazer por mim e por você. Veja, que após o anjo tranquilizar o coração dos pastores, ele descreve os detalhes desta boa notícia. Ele mostra que na plenitude dos tempos, houve o nascimento mais importante que já aconteceu na história. Veja o que ele diz. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeiro, o nascimento da maior, mais bela notícia aconteceu no lugar mais improvável. Foi na cidade de Davi.
em Belém. O Velho Testamento chamado de Efrata. Belém, que significa casa do pão. E foi na casa do pão que nasceu o pão da vida. Uma aldeia que ficava a 8 quilômetros de distância da capital, Jerusalém. O anúncio que o anjo faz é uma descrição tríplice de sobre a criança que nasceu em Belém. Veja que o anjo não deu o nome da criança, mas ele descreve quem a criança é pelos títulos que são atribuídos a ela. Primeira coisa que ele diz é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O Salvador. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Lá em Mateus, capítulo 1, no verso 21, o anjo disse para José em sonho: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o nome Jesus se refere à razão pela qual ele veio nascer neste mundo. Diz respeito à maior necessidade humana. Por isso eu gosto da frase do Tim Keller, que ele diz que a mensagem do Natal é a mensagem de que o mundo não pode salvar a si mesmo. A mensagem do Natal é que eu e você somos pecadores. E que por causa do nosso pecado nós merecemos a condenação eterna, a morte, a ira de Deus. A mensagem do Natal reflete a nossa maior necessidade. Por isso ela é boa nova. Boa nova de grande alegria. É que Deus, apesar de nós sermos pecadores, Ele teve misericórdia. E com grande amor com o qual Ele nos amou, Ele nos deu o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Jesus veio para nos livrar da condenação eterna. Jesus veio para nos livrar do poder do pecado sobre nós e do poder do diabo. Jesus veio para nos salvar. Nasceu o Salvador. Esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia, tem revelado a fragilidade do homem. Tem mostrado que a ciência não tem solução para todas as coisas. Que os governos não têm resposta para todas as crises. Essa pandemia veio revelar a nossa fragilidade, mas mais ainda, o medo do coração do homem. Por quê? Por que as pessoas têm medo da pandemia? Por que as pessoas têm medo de pegar a Covid? A explicação é uma só, elas têm medo porque têm medo de morrer. O medo não é da doença em si, o medo é do que a doença pode causar. O homem tem medo da morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para nos salvar do poder da morte. Jesus veio para nos livrar da condenação eterna. Quem tem Jesus não tem medo da morte. Quem tem Jesus não tem medo. Ele não tem medo porque ele sabe que em Cristo ele é mais do que vencedor. Ele sabe que a morte não é mais sua inimiga. Porque Jesus venceu a morte. Ele não está nem mais deitado, ele não é nem mais um menino numa manjedoura, nem está pregado numa cruz, nem está numa sepultura. Hoje ele está no céu, ressurreto dentre os mortos, assentado em glória, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Em Jesus, o povo dele é vencedor, porque ele veio nos dar salvação. Em segundo lugar, o anjo diz que a criança que nasceu em Belém
não é somente o Salvador, mas também é Cristo. É Cristo. A boa notícia de Deus para mim e para você é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Salvador, essa pessoa é o Cristo. Cristo significa ungido. No Velho Testamento você vai ter os reis, sacerdotes e profetas sendo ungidos. A unção era um apontamento divino para colocar esta pessoa numa posição digna de exaltação e de honra, para cumprir um papel de mediação. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus é o nosso ungido. Ele é o nosso Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o nosso rei. Porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Ele reina. Ele governa todas as coisas. E tudo está colocado debaixo de seus pés. Ele é o nosso rei. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus e sofreu as consequências da nossa transgressão. Ele não somente nos representou diante de Deus como nosso sumo sacerdote, mas ele próprio foi a oferta pelo nosso pecado. E hoje ele está à destra de Deus Pai para interceder por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote. E em terceiro lugar, Jesus é o nosso profeta. Ele é o nosso profeta porque ele é a revelação final de Deus para os homens. Segundo Hebreus capítulo 1, no passado Deus nos falou pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é a palavra encarnada de Deus entre os homens. É a revelação final de Deus para mim e para você. Ele é o ungido de Deus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso profeta. Em terceiro lugar, o anjo diz que além de ser o nosso Salvador, o nosso Cristo, Jesus também é o Senhor. E essa palavra Senhor, ela tinha uma conotação na cultura que era um termo usado para ter estima, respeito de alguma pessoa numa posição de liderança, de autoridade, provavelmente a palavra usada em relação aos escravos e os seus senhores. Mas aqui, o anjo atribui um título a Jesus. Jesus é o Senhor. E a palavra Senhor que você vai encontrar no Novo Testamento é a transliteração da palavra Iavé no Velho Testamento. A versão grega da tradução do hebraico do Velho Testamento, chamada de Septuaginta, sempre vai traduzir a palavra Iavé como Senhor. E é essa mesma palavra que Paulo vai se referir a Jesus, para mostrar que Jesus é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que a confissão mais básica sobre a fé cristã é você reconhecer que Jesus é Deus. É você falar, Jesus é Senhor. Nós temos aqui então uma descrição tríplice sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Veja que o anjo deu para os pastores um sinal para encontrar Jesus. Verso 12: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bom, deitar uma criança enrolada em faixas era o costume de toda mãe judia. Toda mãe judia fazia isso. Mas encontrar uma criança deitada em faixas numa manjedoura era algo incomum. Portanto, somente essa criança achada nessas condições seria, segundo o anjo, o sinal de que ali está aquele que é o Salvador, Cristo e Senhor. Veja que há um contraste aqui interessante,
que Lucas está fazendo, mostrando que o Rei da Glória é este que veio ao mundo, se fazendo pobre por amor de mim e de você. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 7, que ele se esvaziou de si mesmo. Que ele assumiu a nossa humanidade, sendo homem como eu e você. Que ele foi obediente até a morte de cruz como servo. Aqui está a humilhação de Jesus, o Rei da Glória, o dono do universo, o Criador de tudo, o Criador do homem, se fez homem. O Senhor se fez servo, para vir ser o nosso Salvador. Nós vimos até agora então, que a boa notícia tem uma proclamação, que a boa notícia deve ser difundida, que a boa notícia está numa pessoa. E agora nós aprendemos sobre o propósito da boa notícia. Veja comigo, verso 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Enquanto o anjo Gabriel está falando acerca do nascimento de Jesus, o texto fala que subitamente, de repente, aparece uma multidão da milícia celestial. Aqui está algo interessante, porque na língua grega você não vai ter a palavra para descrever essa quantidade. Na língua grega você tem a palavra que descreve apenas até o número 10.000. Acima de 10.000 você não tem palavra no grego que possa descrever. Por isso você vai ter Apocalipse 5:11 falando sobre milhares de milhares. Aqui o texto fala uma milícia, uma multidão da milícia celestial. Qual é essa quantidade? De anjos. Ela é incalculável. Ela é incontável. Nós temos aqui todas as criaturas angelicais que servem a Deus diante do seu trono. Todas, no único coro, o coro mais glorioso de toda a criação, cantando e proclamando o nascimento do Salvador Jesus. Aqui nós temos a figura desses anjos, uma corte divina, se humilhando e reconhecendo a grandeza da obra de Deus Pai em mandar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Nunca em toda a Bíblia você vai encontrar um precedente histórico como este. O céu baixando a terra. E que os anjos fizeram. O texto fala que eles louvaram a Deus. Louvaram a Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os anjos aqui estão celebrando o nascimento de Jesus. Por isso que Natal é festa. A festa da graça de Deus, a festa do amor de Deus, a festa da encarnação do Verbo de Deus. Os anjos celebram, porque os anjos já conheciam a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno junto com o Pai. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que um pecador se arrepende e tem um encontro salvador com Jesus, a festa no céu, os anjos celebram a redenção dos homens. Os anjos estão aqui celebrando as boas novas de salvação entre homens pecadores, para que os homens salvos, junto com os anjos, celebrem a Deus e deem ao Senhor toda a glória. Veja que os anjos louvam a Deus pelos seus atributos.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Primeiro, glória a Deus nas maiores alturas, nos lugares mais gloriosos e excelsos. Mas não somente glória a Deus nas maiores alturas, mas paz também entre os homens. Essa paz aqui não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos, ausência de guerras, ausência de adversidades. A paz aqui é a paz que Jesus veio trazer aos homens. Ele é a paz, ele é o príncipe da paz. É a paz que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 1, quando o homem é justificado com Deus, ele passa a ter paz. A paz com Deus. É essa paz que Jesus veio trazer. É a reconciliação minha e sua com Deus, que nos reconcilia com Ele por meio do seu Filho. É esta paz. É a paz de você saber que Jesus é o seu Salvador, que não existe mais culpa, nenhuma condenação, e a morte não é mais seu inimigo. É essa paz, é a paz com Deus, que vem do perdão, de saber que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. É a paz de saber que diante do tribunal de Deus você é declarado justo, não por obras nem por méritos, mas unicamente pelo sacrifício de Jesus por você. É essa paz, a paz que Jesus veio produzir em nós como resultado da obra que Ele realizou em nosso favor. Veja que essa paz, ela não é para todos, porque o texto diz, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O que os anjos aqui estão nos ensinando, no seu louvor, é que Deus se agrada em conceder a sua paz por meio de um único Salvador, que é Jesus. E esta obra de salvação é para aqueles a quem Ele quer bem. Você precisa entender muito bem isso aqui. Não significa que Deus concede sua salvação aos homens que lhe agradam com suas obras, porque a Bíblia vai dizer, em Efésios 2, 9, que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. A tradução literal desse texto pode ser traduzida da seguinte maneira: paz na terra entre os homens de sua boa vontade, e não homens de boa vontade. Ou seja, homens sobre os quais Deus manifesta o seu favor. Homens sobre os quais Deus faz repousar a sua graça. Homens que Deus escolhe conceder a quem Ele quer a sua obra de salvação em Jesus, reconciliando os homens com Ele. Porque salvação é uma obra de Deus, que Ele concede a quem Ele quer. E o texto diz que Deus tem prazer, Ele tem boa vontade, mesmo que o homem não mereça. Deus torna a sua salvação em Cristo Jesus conhecida, fazendo-nos de inimigos que éramos, não somente amigos, mas filhos de Deus. Esse é o maior presente. O maior presente que o homem não merece e que nada ele pode fazer por si mesmo, pela sua salvação. Por isso Natal é a boa notícia. Eu quero terminar fazendo a aplicação sobre a resposta, a aplicação desse texto diante da resposta que a gente tem dos pastores e de Maria. Veja comigo. Qual é a resposta desta boa nova? Primeiro, veja os pastores. A resposta dos pastores ilustra aqui duas questões que estão envolvidas para alguém ser salvo. O texto diz, verso 15:
E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aqui há duas coisas que a gente pode destacar sobre o que é necessário acontecer na vida das pessoas para elas serem salvas por Jesus. Primeiro, diz o texto que esses pastores ouviram a revelação de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 14: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E no verso 17 ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quem pregou o evangelho para os pastores? Foi o anjo. O anjo que pregou o evangelho para eles. O anjo que falou de Jesus para eles. Então a primeira coisa é que o homem precisa ouvir a proclamação do evangelho. O homem precisa ouvir essa boa notícia. Essa é a boa notícia do Natal. Não é se a gente vai ter vacina ou não vai ter vacina. A boa notícia do Natal é o que Deus fez por mim e por você. É a notícia mais importante. Porque é a notícia que vai definir a nossa eternidade. É a notícia que dá sentido para a nossa vida. É a notícia que tira o medo do coração, a ansiedade. É a notícia que faz vencer a morte. É a notícia mais importante que a gente tem que proclamar nesse tempo que vivemos. Nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de medo, de pânico, de ansiedade, de incertezas. É a boa notícia de Deus para o homem. E você só vai encontrar essa boa notícia. Não vai ser nos canais de televisão. Não vai ser nas redes sociais. Você só vai encontrar essa boa notícia no Evangelho. Primeira coisa é ouvir a boa notícia. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é abraçar pela fé a boa notícia. Porque o texto fala que quando os pastores ouviram a boa notícia, o texto diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Não era muito difícil achar onde eles estavam. Primeiro que era uma aldeia, Belém. E segundo que esse casal já tinha batido de porta em porta, porque José estava procurando lugar para que Maria pudesse dar à luz. Então certamente todos já sabiam quem era essa mulher que acabara de dar à luz a uma criança. E por indicação, de boca em boca, eles chegaram até o lugar onde Jesus estava. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso. Eles agiram pela fé. Ao ouvir a proclamação do Evangelho, ao ouvir a palavra do que Deus havia feito, eles creram. Eles foram apressadamente do local onde eles estavam, lá no campo, até a casa, provavelmente 2 quilômetros. Foram apressadamente. E esse é o passo que todo homem, que toda mulher precisa dar. É você crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador. O que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero dizer isso para você nessa noite: crê em Jesus, que o seu Natal vai ser diferente. Não sei como foi o seu ano, as perdas que você teve, quem sabe pessoas queridas você perdeu. Crises abateram sobre você. Mas eu quero dizer para você a melhor notícia de todas. Deus os amou, Deus amou você. Olhe para o que Deus fez na história. Deus nos deu seu Filho, Jesus. E você pode nessa noite, se você se arrepender dos seus pecados e crer nele, receber o maior presente, a maior dádiva, ser reconciliado com Deus. Desfrutar da salvação, ter paz com ele.
Veja que há pessoas que vão ouvir essa boa nova e vão ser indiferentes, porque o texto fala em seguida que esses pastores, no verso 18, aliás, verso 17, diz que eles, vendo a criança, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Há muita gente que vai ouvir essa notícia, que vai ouvir essa história e vai continuar do mesmo jeito. Vai ser mais um Natal dentre tantos outros. O coração vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar indiferente da mesma maneira. Natal para muita gente hoje vai ser só comida mesmo. Natal para muita gente vai ser só Papai Noel. Para muitas crianças hoje, Natal vai ser o velhinho, de barba branca. Ganhar presente. Tristemente, vai ser este o Natal de muita gente hoje em dia. Porque muita gente ouve a verdadeira notícia do Natal, a verdadeira história do Natal, e continua com o coração do mesmo jeito, indiferente às coisas de Deus, indiferente ao Evangelho. Continua com o coração endurecido. E veja o contraste que a gente tem aqui no texto. Enquanto muita gente indiferente olha apenas com espanto, uma novidade, mas que não causa nenhuma mudança, como foi nos pastores, você tem um contraste de Maria. Verso 19 diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. A atitude de Maria ilustra o que significa você abraçar Cristo Jesus como seu Salvador. Porque ela está ouvindo tudo o que fora falado sobre Jesus, desde quando o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo de Jesus. Depois, quando ela foi para a casa de Maria Isabel, e Maria Isabel saudou ela. E agora, pela primeira vez, os pastores, indo até onde ela e José estavam, já Jesus, agora, já havia nascido. E esta mulher está meditando sobre essas coisas. Ela está ponderando sobre essas coisas. E isso é a atitude do cristão. O cristão tem que conhecer mais sobre Jesus. Paulo vai dizer isso em Filipenses. Ele fala: eu não julgo ter alcançado alguma coisa, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço. Ele queria conhecer mais sobre a obra de Jesus. Ele queria conhecer mais sobre o seu Salvador. E essa é a atitude de todo cristão. Ponderar, meditar, refletir e compreender as implicações de quem é Jesus e o que Ele veio fazer por mim e por você. É por isso que tem muito cristão hoje vivendo vida cristã medíocre, superficial, preso ao tradicionalismo. Porque não para refletir, não para meditar, não mergulha a sua mente nas belezas do Evangelho. Mais do que uma mesa farta para a gente comer nessa noite, existe uma mesa farta da graça de Deus para mim e para você, nos alimentarmos dessa mesa que é Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. A atitude final que os pastores tiveram, a atitude do que Deus espera de mim e de você nessa noite. O texto diz que os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles se tornaram testemunhas da graça de Deus. E é isso que você deve ser nessa noite, é isso que você deve ser durante este final de ano e o ano que vem. Uma luz a brilhar nas trevas. Testemunho de Jesus para as pessoas. Aproveite essa oportunidade, que as pessoas estão mais sensíveis, para falar do verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. E mostrar para as pessoas, através da sua vida, que você vive para a glória de Deus. Porque você foi criado para a glória de Deus. E os pastores saem louvando a Deus e glorificando a Deus, pelo que viram, pelo que ouviram. Isso é o Evangelho, não é o que eu faço, mas o que Deus fez por mim. E eu me alegro na obra que Deus fez por mim, no Filho que Ele me deu.
para ser o meu Salvador. Que nessa noite a gente possa render graças a Deus por isso, pelo seu grande amor, por Ele ter vindo a este mundo, Jesus, para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que o seu Natal seja esse Natal. Que a sua celebração seja essa celebração. E que você viva para a glória de Deus. Amém?